Olá, amigos. Mais um programa de debate do canal Política em Alto Nível. Pô, esses debates estão sendo sensacionais. Eu, particularmente, estou aprendendo muito com esses debates com os nossos especialistas, né? E imagino que vocês também possam estar se beneficiando disso aí. Espero que sim, né? Hoje nós temos aqui, o nosso assunto hoje é geopolítica, né? E nós temos conosco um especialista que é o professor Luiz Antônio Peixoto Vale. Eu vou ler o currículo dele. Ele é carioca, casado, tem 3 filhos e tem 60 anos. Formado em jornalista pela Escola de Comunicação Assis Chateaubriand, administração de empresas pela Bennett, pela Faculdade Bennett, pós-graduado em Política e Estratégia pela Universidade Federal Fluminense, atuou em diversas empresas estrangeiras nas áreas de administração, financeira, auditoria, controladoria, planejamento estratégico e segurança estratégica. Grandes empresas como o Royal Bank of Canada, Price Waterhouse e SHV Energy. É membro fundador e presidente do Conselho de Administração da Rede Governança Brasil e da Associação Latino-Americana de Governança. Foi professor da FGV, nos cursos de MBA durante 13 anos, do Instituto de Mercado de Capitais, IBMEC-RJ, a Unemat, Universidade do Estado de Mato Grosso, EMAN, Escola de Magistratura Mato Grossense, Escola Superior de Guerra, Escola Superior de Defesa, no curso superior de Inteligência Estratégica, né, da Escola de Defesa. Foi professor da Universidade da Força Aérea, da UNIFA, no curso de mestrado em Ciências Aeroespaciais, do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso, e é vice-delegado da ADESG, em Brasília. Então, professor Luiz Antônio, boas-vindas aqui, e eu vou começar o nosso debate, primeiro, amigos, fazendo apenas uma definição, trazendo a todos uma definição de geopolítica. A geopolítica é o estudo das relações de poder entre Estados, analisando fatores geográficos, históricos e políticos que influenciam as dinâmicas internacionais e os fenômenos globais, né? Como guerras, acordos, migrações e comércio. A área utiliza diferentes disciplinas, principalmente a geografia e ciências políticas, para entender como os países utilizam suas características geográficas e recursos para estabelecer estratégias de poder e influência no cenário mundial. Eu acho que o papo vai ser excelente hoje aqui. E eu inicio, então, o nosso debate partindo para o nosso primeiro tópico, que é a nova ordem multipolar, disputa pelo poder e hegemonia. Nossa questão para iniciar o debate é: a multipolaridade é justa ou apenas um jogo de poder? A tese é de que as grandes potências dividem as suas zonas de influência, e a antítese é de que as instituições multilaterais ainda resistem a esse assédio. Então, com a palavra, o nosso especialista, o professor Luiz Antônio. Grato por estarmos juntos aqui, Kaufmann. É um assunto muito importante, né? Que, na verdade, impacta a vida de todos nós. Muitas pessoas imaginam que geopolítica é algo mais rarefeito, algo que tem pouco impacto no seu dia a dia. Na verdade, determina o dia a dia das pessoas em seus países. Você, na definição, foi muito feliz e falou em relações de poder. Por que esse é o ponto-chave da definição de geopolítica? Relações de poder. Porque países sempre buscam ter uma influência, uma hegemonia, né, sobre os demais. Foi assim e é assim desde que a história da humanidade começou, e em seus diversos momentos, como no Império Britânico, como se nós voltarmos aos romanos ou aos gregos, etc. A disputa pelo poder, pela hegemonia, é fundamental, porque cada país quer, naturalmente, ter mais influência e acumular mais riquezas a fim de ter uma vida melhor. Então, o que nós temos visto dentro dessa questão da multipolaridade, se ela é justa ou apenas um jogo de poder, é possível dizer, desde considerada o que eu já falei, que isso é um jogo de poder. Que nós temos visto uma disputa pela hegemonia, okay, todo o tempo. Mas precisamos contextualizar isso de uma forma muito rápida e sucinta, Kaufmann, e todos aqueles que nos ouvem e veem. Por quê? Existe um pensamento que diz que texto fora de contexto é pretexto. Então, nós precisamos contextualizar essa questão. No momento mais recente, tudo começou após o fim da União Soviética. Nós tivemos, após a Segunda Guerra Mundial, uma ascensão dos Estados Unidos
como uma grande potência, uma queda da Inglaterra nesse papel, substituída pelos Estados Unidos, uma Guerra Fria que durou muitos anos, e ao fim da União Soviética, os Estados Unidos, então, passa a ser a potência hegemônica sem qualquer contestação. Okay? Não havia ninguém que pudesse se opor a ela, seja no plano militar, seja no plano econômico. A OTAN, então, tinha como sua contraparte o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia é desfeito, né? Na verdade, não houve, ao fim da Guerra Fria, uma vitória no campo militar, não houve sequer um confronto dessa natureza. Foi uma vitória em estilo de guerra de quinta geração, onde a União Soviética sucumbiu a diversos erros dela, principalmente no campo econômico, né? Então, com o fim do Pacto de Varsóvia, a OTAN se expande para o leste, e isso começa a incomodar a Rússia, que, após Boris Yeltsin, assume o Putin já há 2 décadas e começa a refazer o país. Então, naqueles momentos, a China não era um páreo para os Estados Unidos, a Rússia estava se remodelando, tentando se refazer, e não havia no horizonte nenhum concorrente de peso. Todavia, se nós olharmos para a história da China comunista, com seu Partido Comunista Chinês, que é monolítico, nós vamos ver que ela se tornou uma potência econômica a partir dos investimentos dos capitalistas, dos globalistas, daqueles que realmente tinham o capital na mão. O Ocidente, os capitalistas, começam a investir na China, levando para lá know-how, levando para lá as suas plantas fabris, levando para lá grande quantidade de capital. Então, a China, que até aquele momento não era um grande competidor, desponta como uma potência econômica. E é importante entender, Kaufmann e todos que nos ouvem e veem, que para você construir o poder armado, você precisa ter poder econômico, porque ele é quem financia o poder armado. Sem dinheiro, você não tem exército, marinha, aeronáutica eficazes, porque você precisa de pesquisa e desenvolvimento e desenvolver armas. Por outro lado, também, a Rússia começa a se modernizar, principalmente na sua parte de poder armado, desenvolvendo mísseis hipersônicos e uma série de outras tecnologias. E, por fora, a Índia corre como uma pretensão de potência. A Índia se torna também uma potência nuclear, se torna uma potência espacial, enviando missões à Lua, e também ascende economicamente. Então, esse mundo que até aquele momento, Kaufmann, era um mundo unipolar, Estados Unidos incontestável como a principal potência, começa a ver novos protagonistas ascendendo, em particular Rússia, China e, mais tarde, Índia. Estados Unidos e Europa, então, começam a perceber que a situação está mudando já há alguns anos, mas eles não se prepararam a tempo para essa nova configuração do poder mundial. Estados Unidos e Europa, eu mostro isso no canal Checkmate Global, nos últimos 5 anos eu mostrei uma série de situações que enfraquecem o poder tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. Hoje nós temos, por exemplo, a Marinha da China é a maior marinha do mundo em quantidade de embarcações, ainda que a eficácia disso seja discutível, porque as Forças Armadas da China nunca enfrentaram um grande confronto. Todavia, ela se desenvolveu muito no meio militar. Sua força aérea hoje já tem aviões de 6ª geração, seu exército tem se desenvolvido, e isso não era uma ameaça há 20, 30 anos atrás. Europa e Estados Unidos demoraram a acordar, a perceber o que estava acontecendo, foram sabotados por dentro. Eu tenho vários relatórios do Congresso dos Estados Unidos, da área de inteligência, que mostram, inclusive, soldas mal feitas em submarinos. E isso criou esta situação atual de multipolaridade. Infelizmente, o Ocidente não se preparou adequadamente, nem no campo econômico, nem no campo militar, e está sendo desafiado. É importante colocar uma coisa: países não têm amigos, têm interesses, ok? Salvo engano, essa frase é do John Foster Dulles, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos. E aí, na nossa tese que você coloca, grandes potências dividem zonas de influência? Sim, o objetivo de Rússia, China e Índia
é ter uma influência bastante considerável no que eles chamam Eurásia, que é aquele bloco de terras que inclui a Europa e toda a Ásia, e também na África. E, por outro lado, os Estados Unidos teria influência em todas as Américas, América do Norte, Central e do Sul. Essa seria mais uma divisão pensada pela maioria deles de uma divisão mais lógica e mais natural. Rússia, China e Índia têm grandes populações, grandes territórios, são ricos em termos de recursos naturais, já são grandes economias e, antes de tudo, eles são potências militares. Então, eles se constituíram como um grupo, né, onde o Brasil poderia estar inserido, porque o BRIC original não tinha o S de South África, era Brasil, Rússia, Índia e China. O Brasil poderia estar junto desses três se ele tivesse realmente um destaque na área de poder armado e econômico, o que ainda nós estamos deficientes. Então, os Estados Unidos devem manter a sua hegemonia nas Américas, e por isso o Trump está concentrando agora a sua atenção no Brasil e nos países da América Latina, e nesse contexto a Europa fica meio que perdida, uma vez que ela vem perdendo relevância no campo econômico e, naturalmente, no campo militar, está muito, muito enfraquecida, sem experiência, sem confrontos militares e com um número de combatentes muito baixo. A antítese que você colocou são as instituições multilaterais. Elas, naturalmente, estão se enfraquecendo, Kaufmann, porque o Trump já deixou muito claro que ele tem sérias divergências, seja com a ONU, com a Organização Mundial da Saúde, etc., das quais, inclusive, a Organização Mundial da Saúde e outras instituições, ele retirou os Estados Unidos. Na visão de Trump, essas instituições são adversárias, são conflitantes com os interesses do América Primeiro. Dentro desse raciocínio, Trump vai continuar a enfraquecê-las, o que é uma situação bastante complexa, se você considerar que os Estados Unidos é o principal financiador, por exemplo, da ONU. Perfeito, perfeito. Bem, o professor falou a opinião dele, mostrou, sintetizou, eu vou fazer agora o contraponto, né? Lembrando que eu não sou especialista, né? Eu sou um genérico aqui que se preparou para essa conversa, né? E vou procurar me apoiar dos aspectos de pensamento filosófico e tudo, né? Bem, quem é a favor da tese, né, vê a coisa de forma pragmática, né? Certamente que há uma lógica nessa repartição de poder entre as grandes potências, né? Já a antítese, né, que encontra nas instituições multilaterais alguma força ainda, alguma relevância, né, dão como exemplo, por exemplo, as sanções contra a Rússia, os debates no Conselho de Segurança. Né? Bem, meu ponto de vista, né, a minha síntese desse assunto é que essa multipolaridade, né, que não é nem um pouco concreta, né, real, ela me parece querer realizar aquela dialética hegeliana, onde a tese seria a unipolaridade americana, a antítese uma ascensão da China e, com apoio da Rússia, né, e a síntese um mundo multipolar. Né? Mas isso seria, no meu entender, uma multipolaridade cínica, porque as potências, sempre que elas querem, elas evocam princípios universais, elas só evocam os princípios universais quando elas têm interesse nisso. De outra maneira, elas evocam os próprios princípios. Né? Hobbes, em Leviatã, ele escreveu o estado de natureza, né, com uma condição de guerra de todos contra todos, né? E onde, sem uma autoridade suprema, né, prevalece a insegurança permanente. Daí nasce a ideia do Estado, né, do Leviatã, como ele chamou, que é o título do livro dele. Então, a paz só é possível quando os homens transferem parte da sua liberdade a um soberano capaz de impor a ordem. Né? No sistema internacional não existe esse Leviatã global, nem vai existir. Né? A ONU, a OMC, elas não têm poder coercitivo suficiente para obrigar estados como os Estados Unidos, a China, a cumprirem as regras contra a sua vontade. Né? Então, as relações internacionais elas permanecem assim numa espécie de anarquia estrutural hobbesiana. Né? Cada Estado é juiz da sua própria causa. Né? Então, a multipolaridade, em vez de significar, nesse caso, um equilíbrio democrático, vamos dizer assim, ela tende a intensificar, ou tenderia a intensificar esse estado de natureza. Né?
Os exemplos que reforçam isso, a guerra da Ucrânia, né, mostra como a ausência de um tal de soberano global permite que a Rússia continue usando a força militar, apesar das sanções, das condenações internacionais sofridas. Né? Outro exemplo bom é a corrida pelo 5G e inteligência artificial, que coloca China de um lado, Estados Unidos do outro, disputando a hegemonia tecnológica, né? Onde também não há uma mediação eficaz, né? Institucional. Né? Portanto, eu acho que essa multipolaridade, que é só no discurso, ela é menos um avanço democrático e mais um retorno ao cinismo, descrito pelo próprio Hobbes, né? Já que não existe o tal do Leviatã internacional. Né? É, então, o resultado, no meu ponto de vista, é essa multipolaridade que eu chamei de multipolaridade cínica. Né? Eu gostaria de acrescentar um ponto, tenho certeza que o professor vai depois se estender um pouco mais, de que um aspecto complementar nesse cenário, né, internacional, global, vamos dizer assim, é aquela teoria de que um conglomerado de bilionários globais, articulado em fóruns econômicos, fundações transnacionais, procura influir na geopolítica, não só para manter os mercados, mas para impor uma agenda ideológica de uma espécie de socialismo global, né, politicamente correto. Né? E dentro dessa dinâmica, né, eu vou chamar a atenção para um assunto que aconteceu ontem, né? A tendência clara de eliminar expoentes de direita. Né? Ontem morreu um jovem pacífico, com um discurso pacifista, Alexander Kirk, que era capaz de mobilizar as massas. Né? Então, está acontecendo com frequência aqui. Né? Ele foi uma vítima de violência política, né? E o caso dele se soma a outros episódios que aconteceram. A gente pode enquadrar até o do ex-presidente Jair Bolsonaro, da facada que ele levou na campanha, como uma dessas iniciativas. Né? E dentro dessa lógica aqui, o nosso deputado Nicolas Ferreira, esse brilhante jovem, que se cuide, para o bem de todos nós. Né? Mas aqui emerge um paradoxo também. Quanto mais se tenta sufocar essas vozes, né, mais se revela a fragilidade desse projeto dos DGs, como o professor chama, dominadores globais, né? Porque as ideias elas nascem da verdade e da liberdade, elas têm força própria, se expandem como fagulha, né, em palha, né? E elas abrem brechas imprevisíveis no edifício artificial do poder global. Né? Então, é justamente o ato de tentar silenciar que se planta a semente da resistência. Né? Professor, o senhor quer acrescentar alguma coisa nesse tópico? Não, eu gostaria até de salientar que essa visão de multipolaridade cínica naturalmente procede, porque nenhum país tem o objetivo de dividir o seu poder com ninguém. E nunca foi assim, nem no Império Britânico, nem no Romano, nem no Bizantino, e muito menos em algum momento os Estados Unidos quis dividir o seu poder. É por isso que nós vivemos. E isso é normal, não é uma crítica a ele. Rússia não dividiria, China não dividiria, ninguém dividiria, porque é da natureza humana, tá certo? Eles estão vivendo uma guerra de quinta geração, lá no canal eu explico bastante o que é uma guerra de quinta geração, onde e aí, voltando a essa questão que você colocou, divide et impera, dividir para governar. Por isso que nós vimos ontem o Kirk, né, o que aconteceu com ele, né, e vimos tantos outros atentados, e não é o primeiro, não é o segundo, na Alemanha houveram vários também, contra pessoas de direita, porque nós estamos vivendo, Kaufmann, um momento de radicalização e polarização. É preto contra branco, é rico contra pobre, hétero contra homo, etc., 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 porque essa é um ataque ao Ocidente que foi feito, tá, dentro desse conceito de governar, dividir para governar, divide et impera. Nós estamos sofrendo os efeitos desse ataque de guerra de quinta geração e que, naturalmente, converge para essa disputa sobre hegemonia. Nenhum país tem vontade de ser multipolar, ser democrático e querer ouvir e expressar a opinião global de uma forma igualitária. Isso, naturalmente, sempre é uma certa ingenuidade que acompanha as narrativas feitas para torcedores. Perfeito, perfeito. Um bom contraponto. Podemos partir para o nosso segundo tópico? Olha, o nosso segundo tópico se refere à reunião entre Putin e Trump. Né? Uma nova e alta, o encontro Putin e Trump, e a questão para essa conversa é uma nova partilha global ou apenas retórica? Né? E a tese é de que a reunião refaz zonas de influência, como em 1945, em Alta. E a antítese é que não, que um mundo multipolar
tem capacidade de impedir essas decisões bilaterais. Luiz Antônio, por favor. Olha, meu amigo, a verdade é que o Trump, já no seu primeiro mandato, ele, de uma maneira muito inteligente, percebeu que a China seria um problema para o futuro. Então, existe um entendimento em geopolítica que é o seguinte: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ele não queria que os Estados Unidos fosse inimigo da Rússia, porque isso faria a Rússia entender que a China é sua amiga dentro desse conceito. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, já no primeiro mandato, Trump procurou atrair a Rússia. E aí, o que vocês chamam de Deep State, Estado, né, profundo, criou aquele Russia Gate, aquele dossiê dizendo que Trump tinha ligações com a Rússia e que foi provado ser completamente falso. Okay? O que o Trump estava fazendo era uma ação estratégica muito inteligente de trazer a Rússia para o seu lado a fim de enfraquecer a China, que ele sabia é seu verdadeiro oponente, como hoje está sendo colocado abertamente pelo secretário do Departamento de Guerra, agora não é mais Departamento de Defesa, é Departamento de Guerra, como o Brasil já teve no passado o Ministério da Guerra. Okay? E isso o Trump disse que essa mudança do nome do departamento é para mostrar mais claramente qual é o objetivo dele. Os Estados Unidos não tem o departamento de guerra ou antes o departamento de defesa só para se defender. Aliás, o Bush Júnior lá era afeto a ataques preventivos, então isso não é defesa. Mas o que é importante colocar é que o maior objetivo do Trump no primeiro mandato, e corretamente, era trazer a Rússia para o lado dos Estados Unidos. A Rússia tem muito mais a ver com os valores ocidentais do que a China. A Rússia, se você vai a São Petersburgo, nas cidades russas, você vai ver lá arte, música, muito ligado ao Ocidente, à religião ortodoxa cristã, etc. Os russos têm mais convergência com o Ocidente. A China praticamente não tem nada em comum com o Ocidente. E o objetivo dele, então, era enfraquecer a China, que hoje é o verdadeiro desafiante. Todavia, num erro constante depois do Deep State, eles antagonizaram a Rússia todo o tempo, como a Europa ainda antagoniza, o que fez a Rússia ser afastada do Ocidente e se aliar à China num ato, naturalmente, de aliança estratégica. China e Rússia não são amigos, Kaufmann. Já foram à guerra naquela região de Vladivostok toda, a Rússia tomou da China. Eles não se gostam. Inclusive, um relatório de inteligência russo há pouco tempo chamou a China de inimiga. Ok? Todo mundo sabe que a China deseja retomar esses territórios ali dos Urais para o leste, até o Pacífico. Ok? Então, essa visão de que haveria uma nova Yalta, na verdade, era um movimento estratégico dele. Dentro da tese de a reunião refazer zonas de influência, né? Como eu coloquei, não existem concessões que foram bem negociadas. Veja bem, quando Trump foi se reunir com Putin, ninguém pensa que o Putin saiu da Rússia, foi até o Alasca, sem que as coisas já estivessem mais ou menos definidas. Ele não iria para conversar sobre algo que já não estivesse sido antecipadamente acordado. Tanto que, se você olhar o discurso de Putin após a reunião com Trump, ele diz: já chegamos a um acordo. Aí Trump diz: não existe acordo até que se termine. Na verdade, os Estados Unidos não conseguiu atender às exigências de Putin, que estão aí na mídia sobre a questão da guerra da Ucrânia, ou não conseguiu impor essas condições ao Zelensky na Ucrânia, principalmente as questões de cunho territorial. E aí a Rússia, então, não só permaneceu ao lado da China, como, aliás, agora, na última reunião entre a Índia, Rússia e China, e depois no desfile militar, se nota que houve ainda mais uma aproximação, gerando, então, um recrudescimento da guerra na Ucrânia. A antítese sobre o mundo multipolar, ele impede decisões bilaterais, eu vou para aquele contexto do que você falou. A multipolaridade é só um ato cínico, é uma narrativa, porque quando, Kaufmann, e todos que nos ouvem veem,
né? A coisa aperta, o que vale é o poder das armas. Por exemplo, estamos vendo isso agora no Oriente Médio, né? Os conflitos entre Israel e os demais países do Oriente Médio. Não há diplomacia quando você precisa realmente aplicar uma estratégia e não encontrou no campo diplomático a vitória que você esperava. Existe um ditado, inclusive, em geopolítica, que é o seguinte: primeiro eu envio os diplomatas, se eles não resolverem, eu envio os generais. Perfeito, perfeito. Ponto de vista muito claro, professor. Antes de entrar no meu ponto de vista sobre isso aí, analisar esse tópico, né, eu quero fazer menção a duas coisas que você comentou. Na verdade, três coisas. A primeira delas era sobre, você comentou um momento onde os Estados Unidos eram absolutamente hegemônicos, que foi no final da Segunda Guerra Mundial. Houve um momento em que só os americanos tinham armamento nuclear e os Estados Unidos eram absolutamente hegemônicos. Ali, eu acho que é um momento clássico para mostrar a grandeza, a força da democracia americana, que é fundada em valores, porque naquele momento ela poderia ter exterminado a qualquer outro adversário para não deixar que crescesse, mas eles não fizeram isso. Tiveram até a grandeza de recuperar os seus antigos inimigos, que foram a Alemanha e o Japão, principalmente, né? Quando você falou também o Ministério da Guerra, né, que os Estados Unidos estão retornando ao nome de Ministério da Guerra, Secretaria da Guerra, como aqui já houve o Ministério da Guerra. Eu sempre que penso isso, eu me lembro uma coisa curiosa, que é impressionante como os militares brasileiros são pacifistas, né? Eles procuram o acordo em vez de pensar na guerra, no conflito, né? O acordo devia ser procurado pelos políticos, em todo lugar é assim. Os falcões são os militares é que querem o conflito, porque a natureza do militar é assim. Ele é formado para isso, né? Para matar, para morrer, para o conflito especificamente com as armas, né? Mas aqui é o contrário, aqui os nossos militares eles praticam uma espécie de pacifismo curioso, eles tentam contemporizar tudo, né? Eu acho que é um excesso de pacifismo nesse sentido. E, por último, outro aspecto que você falou que me chamou a atenção foi o poder das armas, né? E também internamente, me refiro internamente em vez de externamente. Externamente você mostrou o ponto com muita clareza, mas eu fiz um comentário outro dia a respeito do governo em si, de governos, né? De que os governos existem como concessão de quem porta as armas. E fui execrado. Alguns disseram: "Pô, você está falando da hegemonia dos militares, que os militares têm que prevalecer." Eu disse: "Não, eu estou falando de um fato. É evidente que há as instituições políticas justamente para mediar esse assunto e para impedir que os militares agissem de ofício e colocassem quem quisesse sempre, né? Mas esse é um fato. A arma está na mão dos militares. Os militares podem mudar o regime a hora que quiserem. E os militares são uma expressão bem acabada e completa da sociedade. Então, se a sociedade tem uma vontade, né, tem um sentimento constitucional, os militares têm toda a capacidade, estando ao lado dela, de mudar o regime, né, nesse sentido. Fazer o contrário seria inconstitucional. E ilegal seria sempre, né, mas legítimo nesse caso. Bem, indo para esse tópico aqui, desculpe ter fugido muito do assunto, mas eu aproveitei. Indo para esse tópico, né? Eu vejo quem fala da tese, a tese é clara, realmente uma reunião como essa de Yalta, ela pode sinalizar uma partilha tácita de zonas de influência, né? Ucrânia, Oriente Médio, Ásia, né? Já em relação à antítese, né? Se diz que o monopólio de dois países, dois líderes, né? É insustentável, né? Até porque China, União Europeia e Índia têm poder suficiente para frustrar qualquer tipo de arranjo bilateral, né? É, Pensando assim filosoficamente, a nostalgia dessa nova Yalta, né, remete à filosofia da história de Toynbee, né, os ciclos de ascensão e queda das potências, né? É, Impedindo isso, nós temos como obstáculos a interdependência econômica, né? Antes apontava o comércio como um fator de paz, né? E a emergência dos novos polos, né? China, Índia, União Europeia. Ainda assim, simbolicamente, esses encontros reafirmam uma lógica realista que a gente pode encontrar lá em Maquiavel, né? Que as decisões estratégicas podem ser tomadas sem a consulta de povos afetados, né? A diferença é que agora a informação circula, né, globalmente, e a exclusão gera
reações internas e externas, né? Então, eu acho que Yalta é uma metáfora de partilha hierárquica do mundo pelas grandes potências, né? Em termos, vamos dizer, hegelianos, seria a pretensão de totalizar o curso da história em arranjos racionais, né? Mas isso esbarra numa complexidade sistêmica, né? Nas cadeias globais de valor, na esfera pública digital, né? Isso tornaria inaceitável uma diplomacia dessa, secreta, entre dois países, né? Nessa visão é curioso também, aí aparece aquela visão do Grossraum, né, que Carl Schmitt falou, dos grandes espaços sob potências ordenadoras. Né? É uma tentação, né? Mas hoje eu acho que seria impraticável. Né? Ainda assim, eu penso que esse gesto simbólico afeta percepções. Né? Bálticos e poloneses reforçam a OTAN por temer barganhas sobre as suas cabeças. No Oriente Médio, os atores médios estão multiplicando os jogos cruzados para não virarem moeda. Né? Então, a nova Yalta, nesse aspecto, se existir, ela tende a ser difusa, tácita e instável, não um tratado solene. Esse é o meu ponto de vista. Você quer acrescentar alguma coisa, Luiz Antônio? Eu quero reforçar que o seu ponto de vista, quando você diz que os outros poderes são concessões do poder armado, é uma premissa quando se estuda relações de poder. Tá? Quando se estuda geopolítica sobre um prisma de poder, disputa de poder, que é realmente o que importa, geografia, história, etc., são instrumentos para compreender esse jogo de poder. Há que se ver na história da humanidade que sempre foi assim. Todos os demais poderes são concessões do poder armado, que não é necessariamente só forças armadas. O poder armado inclui milícias, facções, né, guerrilheiros, qualquer um que possa impor a sua vontade através das armas. Então, isso é um fato, e ao longo da história da humanidade, sempre o poder armado foi o concessor ou não dos demais poderes. Quanto aos militares brasileiros, fazer uma observação, eles não desenvolveram essa mentalidade de ir logo para o confronto, para a guerra. E tem uma coisa bastante interessante que sempre me chamou a atenção, Kaufmann e aqueles que nos ouvem veem, que o lema do Marechal Rondon, né, que é o cargo máximo do Exército, Marechal está acima de general de Exército, 4 estrelas, o Marechal Rondon dizia: melhor morrer do que matar. Isso é contrário, é paradoxal a toda a visão de um exército. Né? Imagina um exército ir para uma guerra e dizer: não, pode me matar porque eu prefiro morrer do que matar. Né? Então, reforçando isso que você falou, infelizmente, nós precisamos rever a doutrina, né, e a cultura, o substrato que está por trás do comportamento dos militares brasileiros. Tá certo? Perfeito. Antes de entrar na próxima, eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade, porque você falou isso e é curioso. Talvez, nesse aspecto, uma formação um pouco mais filosófica pudesse ajudar, porque você tem Santo Agostinho, a teoria da guerra justa. Em determinados momentos, você é justo você matar. Não é? A teoria de Santo Agostinho é essa, daquelas cláusulas da guerra justa, você poder, mas nem isso no caso dos nossos militares. Essa é uma constatação, né? Curiosa. Bem, podemos passar para o próximo ponto? Então, o Sim. nosso próximo tópico é Trump e a política transacional. Né? A questão é: um pragmatismo necessário ou é uma mercantilização inaceitável? E a tese é que o pragmatismo acelera os acordos e estabiliza conflitos. Já a antítese, ele mercantiliza a soberania e viola o direito internacional. Professor Luiz Antônio, por favor, sua opinião. Olha, Kaufmann e aqueles que nos ouvem veem, o Trump ele foi o primeiro, talvez pela formação dele empresarial, a perceber e a utilizar de uma forma muito vigorosa, já tinha sido utilizado antes, mas não como a principal arma geopolítica, a tarifa, a economia. Né? Ele tem usado as sanções como uma verdadeira arma geopolítica. Logo nos primeiros dias dele, no governo, como os Estados Unidos é o maior consumidor do mundo, praticamente 70%, 80% do PIB dos Estados Unidos é consumo, ele usou essa capacidade de compra como uma arma geopolítica. Ocorre que sanções econômicas, por si só,
não tem tido o resultado esperado. Vamos dar um exemplo. Cuba está sob sanções econômicas há 50 anos, e isso não foi suficiente para promover uma mudança de regime. Coreia do Norte está sob sanções há anos, isso também parece não ter mudado muito lá, ao contrário, o regime deles ainda se fortaleceu. Se olharmos para a Venezuela, também está sob sanções econômicas há anos. As sanções econômicas elas são importantes, mas elas têm que ser um complemento de uma estratégia maior e não ser apenas o único objeto, a única arma que você tem. Outro exemplo, você mesmo aludiu a ele quando falou da Rússia. A Rússia está sob sanções econômicas desde 2014, quando ela anexou a Crimeia. Depois que ela invadiu a Ucrânia, aumentaram as sanções, ela foi afastada do sistema SWIFT, né? Todo tipo de sanção, todas as suas reservas internacionais, 300 bilhões de dólares, foram bloqueados, né? Sequestrados, ela não tem acesso a eles. Isso mudou o quê? De 2022 para cá. A economia russa cresceu no ano retrasado 3,2, cresceu no ano passado 4,1, né? Então, nós temos que reavaliar isso. Todavia, Trump entende que essa questão da mercantilização, trazer tudo para a parte econômica, seria suficiente em função do poder econômico como maior consumidor do mundo. Trump é um cara pragmático, né? Mas ele parece estar indo para uma estratégia disruptiva, porque dentro de geopolítica, dentro de relações de poder, você tem a coação e a sedução. São dois instrumentos a depender do seu alvo, ok? Você não pode usar só a coação, também não pode usar só a sedução. Muitas vezes é um casamento das duas coisas. Trump tem usado apenas a coação, batendo, inclusive, em aliados históricos, como os europeus. Agora teve um problema com a Índia, que praticamente jogou a Índia no colo da Rússia e da China, e os Estados Unidos está começando a ter uma situação em que ele está ficando isolado. Trump não conseguiu chegar a um acordo comercial nem mesmo com os seus dois fronteiriços, a norte e a sul, que é o México e o Canadá, que são os dois maiores parceiros comerciais. Então, infelizmente, esse pragmatismo voltado para a questão das sanções não tem produzido o resultado esperado, né? Ele tem apostado alto, muitas vezes ele tem blefado e acaba tendo que adiar os prazos que ele deu. Não, eu vou adiar por mais 90 dias, não. Com a China, até hoje, não se chegou a um acordo comercial. E isso, claro, acaba por causar um certo desgaste, o que é ruim para todos nós. É ruim para o Ocidente, né? Corrói essa credibilidade quando ele fala, já houve manifestações de autoridades de vários países dizendo assim, não, quando o Trump fala agora, eu espero um pouco mais, porque eu não sei se vai acontecer. Isso é muito ruim. E tem afastado aliados importantes, né, que sempre estiveram historicamente, depois da Segunda Guerra Mundial, ao lado dos Estados Unidos. E até um sentimento meio anti-americano vai se alastrando na Europa, no Oriente Médio, em vários outros lugares. Veja bem, você falou do Kirk, né, que ontem sofreu esse absurdo, desse atentado. Então, foi proposto pelos eurodeputados um minuto de silêncio hoje, em homenagem ao Kirk. A presidente da sessão não permitiu um minuto de silêncio. Quer dizer, uma coisa totalmente assim, humanitária, um ato lógico, um minuto de silêncio em função de uma pessoa que foi injustiçada. Ela levou para o lado ideológico. Então, esse uso de sanções econômicas não tem surtido a repercussão que nós esperávamos. Pragmatismo acelera acordos e estabiliza conflitos. Ora, pragmatismo é bom quando ele gera os resultados que você planejou. Okay? E não é isso que estamos vendo em relação agora ao Trump. Os Estados Unidos continuam numa trajetória de aumento de endividamento. Vocês sabem que os Estados Unidos têm uma dívida hoje astronômica, 37 trilhões de dólares, é impagável. E observem que as ações do Trump estratégicas sempre foram de cunho econômico, porque o objetivo maior dele é sanear essa questão do endividamento e dos déficits contínuos. Então, ele esperava, com isso, fazer bons acordos comerciais, trazer grandes receitas das tarifas e começar a estabilizar o déficit contínuo
tanto externo quanto interno, para equilibrar o endividamento dos Estados Unidos. E, infelizmente, ainda não se chegou a esse ponto. Os Estados Unidos têm esse endividamento altíssimo de 37 trilhões, extremo. Para vocês terem uma ideia, o serviço da dívida dos Estados Unidos hoje é de US$ 1 trilhão, maior que o orçamento de defesa, só perde para a Previdência, para o Medicare. E a situação do déficit também não foi sanada, porque as receitas das tarifas não foi suficiente para compensar o déficit que existe. Então, o pragmatismo dele está acirrando os conflitos ao invés de tornar tudo melhor. Quer um exemplo simples? Vejam como está o Oriente Médio agora, depois do Trump, em função, não dele, mas em função de tudo que está acontecendo lá, e vejo como está a Ucrânia. Então, dentro desse conceito, não estabiliza conflitos. O que nós estamos vendo é um acirramento de conflitos. E aí, quando a gente coloca a questão da mercantilização, mercantiliza a soberania na antítese e viola o direito internacional, é outra discussão que está tendo hoje. Né? Inclusive, já tem tribunais julgando se o Trump poderia aplicar essas sanções e tarifas, etc. A ONU, por exemplo, hoje reclama, mas não tem poder. Você colocou isso corretamente, Kaufmann. Os mecanismos de estabilização, as instituições internacionais não têm poder para parar os Estados Unidos, ou a Rússia ou a China. Então, elas estão virando as instituições internacionais meros coadjuvantes de uma situação que está se tornando cada dia mais tensa. Nós não resolvemos o problema da Ucrânia, nós não resolvemos o problema no Oriente Médio, que agora só cresce, inclusive com aliados naturais do Ocidente, como o Catar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, que são os reinos ali daquela região, que sempre foram aliados dos Estados Unidos. Agora, com esse ataque ao Catar, eles estão tomando uma posição divergente do Ocidente. Então, nós não estamos vendo estabilização. O que nós estamos vendo é uma violação de algumas regras anteriores, uma política disruptiva que pode nos levar antecipadamente, como já previsto e vai levar, né, ao checkmate global, que eu fiz a previsão dele ser daqui até o final do ano. Então, muitos países, e isso é natural, é da natureza humana, Kaufmann, você que é um filósofo, né? Quando você se sente ameaçado, quando você não se sente mais seguro, você busca opções. Tá? Esses países ali do Golfo, Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos, sempre confiaram no guarda-chuva dos Estados Unidos, sempre ficaram despreocupados, porque os Estados Unidos os defenderia. Inclusive, o Catar anunciou grandes investimentos nos Estados Unidos quando o Trump pediu. Trump foi visitar todos eles, e eles todos anunciaram grandes investimentos, inclusive doar um avião para ser o Air Force One. E agora eles começam a se afastar, por quê? Como você entende bem isso, né? Estão se sentindo inseguros quanto à possibilidade de voltarem a ser atacados. Perfeito. Aproveitando algumas coisas que você falou, antes de eu entrar no meu ponto de vista aqui, especificamente quanto a esse assunto do Catar, né, eu tenho um filho morando em Abu Dhabi, que voa helicóptero para a família real de lá. E a gente sempre troca ideia sobre isso aí. Me parece que esse ataque que foi feito de Israel no Catar contou com a concordância do Catar e dos Estados Unidos, porque eu acho que ali tem um inimigo maior, que é o problema palestino, que nenhum daqueles países em volta quer esse problema para o seu território, né? Então, esse é um ponto nisso aí. Você comentou, por exemplo, essa a maneira de proceder do Trump é muito interessante para alguém que nem eu, que eu fiz pós-graduação de negociação internacional num programa da Brown University americana com a USP, São Paulo. E aí você aprende técnicas de negociação. E olhando o Trump agindo, você consegue identificar uma série dessas técnicas. É muito curioso isso aí, né? Outra coisa interessante que você falou e que me chamou a atenção, e eu quero enfatizar, é a singularidade do americano com relação ao mercado econômico, né? Os Estados Unidos têm o seu próprio mercado, e isso permite a eles uma série de flexibilidades com relação a esses assuntos, onde outros países, nenhum outro país do mundo
tem essa capacidade de ter um mercado consumidor que possa sustentar sua economia, né? Então, ele gera recursos, ele gera finanças e consome, tem a capacidade de seu próprio povo consumir, né? A menor parte eles exportam, né? Não é o nosso caso, por exemplo, né? E por isso, por último, eu acho que por exemplo, essa a ação dessas grandes potências mundiais, ela não é cerceada por nada, né? Eu citei antes ali o Carl Schmitt, que falou que a, que é soberano quem legisla em exceção. Então, soberano é o cara que pode dizer o que é um estado de exceção e que legisla naquelas condições, né? E parece ser o caso das grandes potências, como os Estados Unidos, né, em determinadas situações. Outra coisa que me chamou a atenção, quando você falou de novo do Alexander Keck, que eu mencionei aqui, é curioso, né? A gente tem que revisitar o Olavo Carvalho, né? O Olavo de Carvalho, que errou em algumas coisas, mas acertou em muito mais coisas, né? Quando ele falou uma coisa interessante. Ele disse que essa luta da esquerda contra a direita é uma luta de assassinos contra idiotas, né? E ele colocou a direita como idiota. Ele disse: os assassinos não têm batente, eles não têm nenhum prurido moral, eles não seguem valor nenhum. Já a direita, quando quer se manter, como dizia até o Bolsonaro, nas quatro linhas, quando quer se manter dentro dos valores morais, ela sai em desvantagem no final das contas, né? Por isso que a gente vê essa quantidade de assassinatos de líderes de direita, né? Bem, voltando ao nosso assunto aqui, que é o Trump e a política transacional, é, é razoável aceitar que a tese das políticas, das transações rápidas, que elas possam resolver conflitos, né? Do lado da antítese, por exemplo, ela arrisca a legitimar ditaduras, né? E corroer as normas internacionais, como o professor falou aqui, né? Eu acho que o estilo do Trump ele encarna muito o que eu já falei aqui, o realismo hobbesiano. Cada um por si, buscando maximizar seu poder em meio à desconfiança geral, né? Mas o Trump, e isso também foi falado pelo professor, ao transformar tudo em negociação comercial, aí ele já se aproxima mais do utilitarismo radical, onde os valores, princípios, direitos, eles se tornam todos ficha de troca, né? E Kant, se a gente for buscar em Kant aquele imperativo categórico, né, ele lembra que certas normas não podem ser tratadas apenas como meios, elas devem ser tratadas como fins em si, direitos humanos, soberania, né? Se tudo vira moeda de troca, né, esse limite kantiano é rompido, as pessoas e povos passam a ser apenas meios e não fins, né? Esse tipo de barganha, como eu falei no assunto de negociação, né, ela reforça o utilitarismo americano, né, dos filósofos Bentham e Mill, né, Stuart Mill, que é cultural no caso dos americanos, né, e legitima as barganhas que possam maximizar um bem-estar agregado, né. Os exemplos disso são esses acordos de Abraham, né, que geram ganhos imediatos, mas deixam pendências, a questão palestina, né, e que podem detonar conflitos mais à frente, né. A renegociação do NAFTA, né, ela trouxe ajustes úteis, mas sinalizou que compromissos podem ser revistos a cada ciclo político, né, e isso erosionando a confiança, né, causa erosão na confiança, né. E, em resumo, a minha conclusão é de que a transação é um instrumento útil do realismo, mas sem âncoras normativas, tratados, direitos, né, ela tende à instabilidade. O perigo é que, sem esses princípios estáveis, a ordem internacional acabe virando refém de líderes e proporcionando só barganhas momentâneas, né? Essa é a minha ideia. Professor, quer acrescentar alguma coisa no que eu disse aqui? Sim, sim. O que ocorre é uma mudança de perfil na economia dos Estados Unidos. Veja bem, porque os Estados Unidos poderia fazer o que quisesse se ele fosse o maior consumidor mundial e o maior produtor mundial. Só que ele é o maior consumidor mundial de produtos que ele importa. Os Estados Unidos têm déficit interno, o que ele recolhe de tributos é menos do que o que ele gasta internamente, e ele tem déficit externo, ele importa mais do que exporta. Hoje ele é o maior consumidor do mundo, mas o maior produtor do mundo de bens, né, é a China. Então, infelizmente, não é possível a ele prescindir das importações. Ele depende das importações
para prover mercadorias de consumo dentro dos Estados Unidos. A posição de ser o maior consumidor mundial é muito boa, mas, infelizmente, não deixa ele tão confortável como se ele fosse também o maior produtor mundial. Por exemplo, os Estados Unidos têm dependência de minerais raros, matérias raras, que são imprescindíveis para a construção de chips, armas, etc. Quem é o maior produtor de minerais raros do mundo? China. Quem é o maior processador de minerais raros do mundo? China, 90%. 70% do que os Estados Unidos hoje produz de armamento precisa de minerais raros vindos de onde? Da China. Quando vai comprar urânio e outros minerais raros, vem de onde? Da Rússia. Então, infelizmente, o ideal, e isso foi uma falha estratégica, quando deixou a produção sair das fronteiras. Trump tem abordado bastante esse tema. Então, ao ter déficit gêmeo, déficit interno e externo, o consumo americano está sendo financiado por dívida e não por crescimento da sua economia. Tanto que, se você olhar, nos últimos 10, 15 anos, o déficit gerou um endividamento absurdo a ponto de chegar a 37 trilhões. França também está com endividamento altíssimo, está vendo os distúrbios lá, a Alemanha em recessão, a Inglaterra também numa situação difícil, a Itália sempre esteve endividada. Então, o Ocidente, infelizmente, se deixou arrastar, e voltando ao que eu disse no início, né, para uma situação que ela não percebeu, né, a guerra de quinta geração que estava ocorrendo e as ciladas para as quais ela estava sendo encaminhada. Então, assim que os Estados Unidos, se Trump conseguir trazer de volta a produção, que é o que ele tem buscado, e equilibrar, ser o maior consumidor e também fornecer produtos para atender a essa demanda, ser também o maior produtor, ele vai ter uma posição, sem dúvida alguma, diferenciada para colocar as suas vontades. Isso será muito difícil, eu digo por quê. Só para você trazer uma linha de produção de iPhones ou de qualquer outro produto, você também tem que trazer toda a rede logística, a supply chain. Isso leva de 5 a 10 anos, e, infelizmente, o governo do Trump são mais 4 anos só. Perfeito, perfeito. Podemos passar para o nosso próximo tópico? Sim, senhor. Nosso próximo tópico é alinhamentos e alianças internacionais. E a questão para a conversa é: o Brasil está construindo autonomia real ou apenas trocando dependências? A tese é de que BRICS e Sul Global ampliam a autonomia do Brasil. Já a antítese de que a aproximação com China e Rússia, dentro do BRICS, gera dependência e isolamento. Professor, por favor, a sua opinião sobre esse assunto. Olha, primeiro, uma nação, para ser independente, soberana, né, ela precisa de dois fatores, alguns pilares, mas dois são importantíssimos, né? O primeiro, ela tem que ter um poder armado capaz de protegê-la, de não ser coagida militarmente. Um poder armado capaz de dissuadir qualquer predador militar do mundo. E o segundo é ter um poder econômico capaz de gerar um mercado interno autossustentado ou o menos dependente possível do exterior, como no exemplo que eu dei. Enquanto o Brasil não tiver forças armadas, um poder armado capaz de dissuadir qualquer predador militar, e enquanto ele não tiver uma economia capaz de financiar esse poder armado e gerar um mínimo de dependência externa, inclusive dependência de capitais, porque nós precisamos de investidores externos para comprar títulos do nosso tesouro e financiar nossa dívida, etc. Enquanto o Brasil não tiver esses dois pilares, é difícil falar que o Brasil não vai ter alguma dependência, né? Ele sempre será dependente de alguém. O Brasil, após o Segundo Império, tinha uma ligação na dependência da Inglaterra, essa dependência passou depois para os Estados Unidos e agora parece estar migrando para a esfera da China, né? E, naturalmente, o Trump não tem nenhuma outra opção a não ser retomar essa área de influência que são as Américas. Então, principalmente, não tendo esses dois pilares, né, fica muito difícil para o Brasil falar em soberania, em independência, se ele não é capaz de prover sua própria subsistência em termos econômicos, com uma economia que se autoalimente, que financie suas forças armadas. Esse nível de dependência nosso compromete o que eu entendo como uma soberania real, tá?
Como ele não tem nenhum nem outro, ele não tem soberania. Nossa economia, ao longo desse tempo, Kaufmann, e você viveu bem essa época, você lembra que, por exemplo, na década de 70, nós tínhamos a sexta maior indústria de defesa do mundo. Nós tínhamos aviões, nós tínhamos os tanques, nós tínhamos uma indústria de defesa pujante. Nesse tempo, se você pegar a nossa pauta de exportações, você vai ver que o nosso país foi desindustrializado. Os 10 maiores produtos de exportação da nossa pauta, 7 ou 8 são commodities primárias, sem nenhum beneficiamento que adicione a eles valor de exportação. Nós estamos exportando commodities primárias. Tá? E, além de termos sido desindustrializados, nossa economia foi desnacionalizada. A maioria das empresas grandes, se você for procurar o controle acionário, não é brasileiro. Você lembra, Kaufmann e aqueles que nos ouvem veem, quando a gente, na década de 70, 80, a gente divulgava o PIB e o PNB, lembra? Produto Nacional Bruto, para falar exatamente quanto dessa economia era nossa, PNB. Ninguém mais fala em PNB, que é para a gente não passar vergonha, só se fala em PIB. Okay? Então, na verdade, nós viramos uma grande fazenda, né, e um grande produtor de produtos primários, de commodities. Né? Quando falamos do BRICS, né, que no início era BRIC, né, Brasil, Rússia, Índia e China, a África do Sul não se encaixa bem na definição original do grupo, que eram países com grande população, boas economias, grandes territórios, grandes riquezas minerais. A África do Sul não se enquadrava bem aí quando foi criado esse termo nos Estados Unidos, e não tinha o S. Bom, os BRICS podem dar ao Brasil um destaque, sim, que ele nunca teve. E talvez, inclusive, ele deixar de ter essa característica de anão diplomático, como uma vez um diplomata israelense falou do Brasil, que ele era um anão diplomático. Nós precisamos deixar de ser um anão diplomático. Mas, para nós sermos respeitados, nós precisamos de ter força, poder armado. Quem controla a ONU não é o Conselho Social, não é o Conselho Econômico. Quem controla a ONU é o Conselho de Segurança. É o Conselho de Segurança que manda na ONU. E só tinha assento ali os 5 que tinham armas nucleares. E desde que o mundo é mundo, como eu já disse, tá certo? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Enquanto o Brasil não tiver armas de dissuasão, ele vai simplesmente continuar a ser, talvez não um anão diplomático, mas um adolescente diplomático. Vai ser, dentro do BRICS, considerado importante, porque é um produtor e fornecedor de commodities, que a Rússia e a China, em particular, precisa. A China vê no Brasil um grande produtor para colocar para ela, a China, aqueles produtos que ela não é capaz de produzir, principalmente no campo alimentício, para a grande população que ela tem, mas ser realmente autônomo, mesmo com o BRICS, o Brasil dificilmente será respeitado se ele não tiver essas características. E, na antítese, a aproximação da China e Rússia gera dependência e isolamento. Depende muito de como nós lidarmos com ela. Vamos lembrar de um caso aqui, Kaufmann e aqueles que nos ouvem veem. Vamos falar da Índia. A Índia tem 70 anos de independência, o Brasil tem 200. A Índia se tornou independente depois da Segunda Guerra Mundial. Ela foi, vocês lembram, a líder dos países não alinhados. Durante a Guerra Fria, a Índia estava no grupo de países não alinhados. Não se alinhavam nem com os Estados Unidos, nem com a União Soviética. Então, ela tinha uma política totalmente pragmática. Tanto ela comprava arma dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Tanto tinha relação com um quanto com o outro. Nesses 70 anos, a Índia se tornou uma potência econômica, uma potência militar, inclusive com armas nucleares, e também uma potência espacial, já mandando artefatos à Lua. 70 anos não se alinhando e procurando negociar com os dois lados e extrair vantagens. O Brasil, nesse período, fez o quê? Alinhamento automático. Alinhamento automático todo o tempo. O que acontecia, não precisava nem perguntar a opinião do Brasil, porque ele se alinhava automaticamente com os Estados Unidos. Eu pergunto a vocês, para que você vai dar alguma vantagem a alguém que você não precisa dar porque ele se alinha com você automaticamente? Claro que você não vai ter nada. No jogo do poder, você senta à mesa e a primeira pergunta é: o que você tem para botar na mesa? Lembrando que
países não têm interesses, ok? Tem amigos, não têm amigos, têm interesses. Estados Unidos, por exemplo, apoia a Arábia Saudita, que não é democracia, não tem liberdade de expressão, mas apoia a Arábia Saudita. Interesse, petrodólar, ok? Emirados Árabes Unidos. Essas questões mais ideológicas, Olavo de Carvalho acertou muitas coisas, mas, infelizmente, ele errava em alguns alvos e, principalmente, na classificação dos jogadores. Lá no canal Checkmate Global, eu não falo nem de ismos, nem de fulanos, porque eles são irrelevantes no jogo, ok? Muito bem. Voltando a isso, então, se você olhar o resultado da Índia, foi muito melhor do que o do Brasil, que só produziu alinhamento automático. E, mais importante, um conhecimento ancestral bíblico, né? Pelos frutos se conhece a árvore. Se você não tem bons frutos, é impossível dizer que sua estratégia foi boa. Então, depois de 200 anos, o Brasil não tem poder militar, não tem poder econômico e não é alguém que é respeitado a nível mundial, exceto aqui na América Latina. A Índia não, é um poder militar, é um poder econômico, um poder espacial, está na ponta do desenvolvimento de tecnologia, principalmente na área de cibernética, e o Brasil com 200 anos, eles com 70, o Brasil não chegou lá. Então, pragmatismo é isso, é olhar os resultados e ver, bom, se a estratégia é boa, gerou bons frutos. Se a estratégia não é boa, não pode ter gerado bons frutos. Perfeito. É, com relação a essa parte de dissuasão, a parte de defesa específica, nós vamos entrar no próximo tópico. Então, eu vou deixar para mencionar lá, já que você tinha mencionado aqui, eu vou deixar para mencionar lá. Esse aspecto da Índia é muito curioso, né? Porque eu fiz uma entrevista há tempos atrás para a revista de aeronáutica com dois dos nossos grandes cientistas, né? Eu acho que os maiores, né? O maior, com certeza, Dr. Fernando de Mendonça, né? De São José dos Campos, que foi durante 10 anos, foi o fundador e durante 10 ou 20 anos foi o presidente do INPE, um homem fabuloso, né? Uma cabeça fantástica. E a outra cabeça fantástica, que por acaso é muito amigo dele, e eu tive a oportunidade de estar com os dois juntos, foi o brigadeiro Hugo de Oliveira Piva, que é o pai do nosso programa aeroespacial. E eu ouvi deles que a Índia, em 1980, o programa aeroespacial dela era muito similar ao nosso. Olha o desenvolvimento que eles tiveram, como você falou, já botaram um artefato na Lua e nós estamos aqui parados atrás, né? Eu, particularmente, sou muito fã da doutrina de segurança nacional, eu falo isso sempre, né? Que foi a doutrina que possibilitou ao regime militar todo aquele progresso que hoje nós nos beneficiamos, o agronegócio, a pesquisa de petróleo em águas profundas, um parque energético de hidrelétricas fabuloso, né? Então, quer dizer, eu sou favorável a isso e vejo que o que nos falta, principalmente, é uma doutrina estratégica que ultrapasse os governos, que aconteça dela ser uma doutrina de Estado, em que cada governo que estiver ali é obrigado a seguir aquela linha de enfrentamento das nossas mazelas, né, e de desenvolvimento. Né? Isso é que nos falta. Cada governo entra e elege um objetivo da vez e nós não saímos do lugar, voltamos sempre para o centro. Né? Bem, com relação a essas alianças, alinhamentos e alianças internacionais, eu também acho que o BRICS e o Sul Global fortalecem, de algum modo, a autonomia brasileira. Né? Já na antítese de que ele pode aprisionar o Brasil em relações assimétricas, eu estou certo que isso aconteceria. Então, estou mais para antítese. Né? Se nós pegássemos ali a dialética hegeliana desculpa, da liberdade, ela diz que a autonomia não é ausência de vínculos, mas é a capacidade de você mediar relações sem se perder nelas. Né? O Brasil, quando se aproxima dos BRICS, ele busca escapar dessa hegemonia ocidental, mas ele corre o risco de cair na dependência da China, que já é o nosso maior parceiro comercial e principal comprador de commodities. Né? E hoje, a dependência tecnológica e financeira é, sem dúvida nenhuma, a nova servidão. Né? Aristóteles dizia no livro A Política, né, que a verdadeira independência exige equilíbrio entre autossuficiência material e política. Basicamente o que você falou com relação à nossa falta de poder econômico e de poder militar. Né? Aristóteles dizia que a boa polis, né, a boa cidade, ela busca o tal da autarqueia, que era a suficiência, sem se isolar.
Hegel acha, por exemplo, o que você acabou de dizer, que a autonomia ela é relacional, ela exige reconhecimento mútuo, né? Então, essa diversificação BRICS, sul global, ela pode criar uma dependência assimétrica com a China, né? É, Montesquieu sugeria que o comércio modera a política, mas a dependência tecnológica aí ela reordena as hierarquias por décadas, né? O que seria uma estratégia ótima nesse sentido seria uma espécie de equilíbrio móvel, né? Estados Unidos e Europa para tecnologia e investimentos, e China para mercado, e Índia e Oriente Médio para energia e defesa. Essa aproximação seria o ideal, né? Vou chamar de blend, vou chamar de corte, para quem gosta de vinho, né? Um corte bordalês seria isso, né? Agora, errar o timing num assunto como esse aí pode custar uma década, ou décadas, né? Não há neutralidade inocente. Qualquer escolha ela molda décadas de dependência, né? Isso é que é perigoso. Você quer acrescentar alguma coisa ou podemos passar para defesa e política militar? Olha, Calvin, você fez uma colocação excelente sobre essa questão da aproximação, esses cortes que você colocou, né? Então, realmente, a soberania não é ausência de vínculos, como você disse, mas é que nesses vínculos e nessas interações, nesses relacionamentos, você possa fazer prevalecer os objetivos nacionais permanentes, como nós tínhamos na ESG, né? Quando nós tínhamos o Conselho de Segurança Nacional, como você colocou, você sabia o que tinha que defender. O nosso problema é exatamente esse: nós não temos política de Estado, nós temos políticas de governo. Entra e sai, cada um quer fazer uma coisa diferente. E aí você não tem continuidade nos programas. Por exemplo, nosso programa do submarino nuclear está aí há 30 anos. 30 anos. Né? Alcântara, né, que era o VLS, você lembra do que aconteceu com o veículo lançador de satélites lá em Alcântara, né? Um evento bastante estranho, né? E que onde a Guiana e outros protagonistas que lhe são suscetíveis participaram de alguma forma. Eu estive com o pessoal que apurou aquele atentado e tudo estava muito claro, muito bem estabelecido, e o governo da época simplesmente optou por não fazer nada. Então, por quê? Porque os nossos objetivos nacionais permanentes, a nossa estratégia de Estado de médio, curto, médio e longo prazo, ela está subordinada aos interesses econômicos e políticos de curto prazo, como você bem colocou. Então, nós temos uma dificuldade muito estrutural na forma de gerir o nosso país. Então, seja o submarino nuclear não foi para frente, seja o veículo lançador de satélite e todo o programa espacial não foi para frente, e nós continuamos aí patinando em meio a essa estrutura adversa, com antagonistas aliados que muitas vezes se comportam como inimigos, que nos cerceiam e não nos deixam ir em frente, porque não há nenhum interesse. Agora, dentro dessa situação geral, uma das piores situações possíveis é sair de uma dependência dos Estados Unidos, passar a ter uma dependência da China. Isso seria, na minha visão, uma coisa extremamente complexa e pode comprometer, como você colocou, não só os próximos anos, pode comprometer décadas e talvez até séculos, porque o padrão de raciocínio, eu já tive interações, você também já teve interações com chineses, você sabe que o padrão de raciocínio, de pensamento, é muito distinto. Nós temos problemas com os Estados Unidos e com a Europa, muitas vezes evitaram e combateram o nosso desenvolvimento. Nós não fomos pragmáticos, não soubemos lidar com isso, fazendo alinhamentos automáticos, mas, pelo menos, culturalmente, nós temos muitas coisas a ver com eles. Sem dúvida nenhuma. Cada coisa que você fala me chama a atenção de outras coisas, né? É curioso isso, quando você fala, por exemplo, aquela frase do Foster Dulles, né, de que não há amizade entre países, apenas convergência temporária de interesses, né? Eu me lembrei agora aqui que estávamos falando, e quando você falou da esquisitice daquele episódio que matou, ceifou a nossa inteligência na área espacial, né, com aquela explosão lá em Alcântara, né? Eu me lembrei que eu tive em São José e me contaram um caso muito esquisito também acontecido nos anos 70, se não me falha a memória, ou 80, não tenho certeza.
de um oficial da Força Aérea que era um gênio e era um cabeça do nosso programa nuclear. Nós tínhamos, naquela época, estávamos desenvolvendo um programa nuclear, né, voltado para diversas fontes, inclusive para a possibilidade de ter armamento nuclear. Né? E esse era um major, um tenente-coronel, não me recordo, era um desses cérebros brilhantes na área, reconhecidamente reconhecido por outros países, né, internacionalmente. E ele foi a um seminário nos Estados Unidos e retornou e teve um câncer assim galopante, que o matou em 2 meses. E na avaliação dos médicos que o trataram, ele só teria tido a possibilidade de ter aquele câncer se ele tivesse entrado em contato com material radioativo próximo dele, sem nenhuma proteção. Então, o que se imaginou é que ele, nesse seminário que ele foi, uma dessas potências estrangeiras, que eu não vou nomear, porque seria leviano, né? Uma coisa que não é confirmada também, teria preparado no quarto de hotel dele uma cama embaixo com material radioativo. Então, ele passou 3 dias lá exposto, deitado sobre um material radioativo. E aí voltou e morreu, e com isso atrasou o nosso programa nuclear, né? Você lembrou o aspecto da China, e você lembrou que eu comentei anteriormente com você que eu tive projeto na China. Durante 10 anos eu fui à China com uma frequência grande. Lá nós estávamos desenvolvendo um veículo aéreo não tripulado para operar para a Petrobras, como fizemos em seguida durante um longo tempo. Então, lá você tem um contato com a cultura chinesa que é completamente diferente da nossa, né? Uma mudança não é de subordinação, mas uma mudança de satélite para ser um satélite da China, para nós é terrível. Lá é um capitalismo de Estado, né? Lá tudo é controlado, né? E a diferença cultural ela é brutal. Eu tenho um grande amigo, que é um filósofo também, que é o líder do grupo filosófico de pensamento brasileiro no Clube de Aeronáutica, que é o coronel Araquém Hipólito da Costa, brilhante. E ele me mandou um livro que eu li recentemente, muito interessante, daquele Bin Chulan, que é um filósofo atual coreano, né? Mora nos Estados Unidos, mas ele fez um paralelo entre a cultura da China no que se refere a obras de arte, que o Araquém também é um pintor, também é um artista plástico, e aí ele mostra num capítulo dele que a nossa ideia de originalidade é completamente diferente da do chinês, né? As obras chinesas, elas admitem que o proprietário daquela obra acrescente alguma coisa na obra. Então, se você pegar as obras de arte chinesas, elas são cheias de frases colocadas, né, nas laterais delas que foram acrescentadas depois, que não são originais do pintor. A nossa não, né? A nossa nós damos a obra como acabada quando o pintor assina lá, é original, né? Isso eu falei só para a gente entender, principalmente, a diferença brutal de hábitos, de costumes e de cultura com o chinês, né? Muito diferente do americano, que nós estamos acostumados há 2 centenas de anos aí, que foi o primeiro país a reconhecer a nossa independência e com o qual nós lutamos ao lado na Segunda Guerra Mundial, sobretudo o esquadrão que eu comandei, que era o Jamboque, o primeiro grupo de aviação de caça na Segunda Guerra, né? Bem, nosso próximo assunto é a defesa política, defesa e política militar, né? Então, a questão é, e esse eu tenho a impressão, o professor vai concordar comigo, que é o nosso último tópico, né, para não ficar muito pesado para todo mundo aqui. Mas a questão é, neutralidade fortalece ou enfraquece o Brasil? A tese é de que a neutralidade preserva a autonomia. E a antítese de que o distanciamento de alianças gera irrelevância. Professor, por favor, a sua opinião sobre esse último tópico nosso. Sim, Kaufmann, a neutralidade, quando é praticada com sabedoria, com estratégia, com visão de longo prazo, ela pode ser, sim, um potencializador, como nós vimos o caso da Índia. A neutralidade ela não pode ser vista como uma forma simplesmente de se isentar de tomar um partido ou de defender uma causa, mas ela pode ser praticada no campo geopolítico, sim, enquanto você seja pragmático, enquanto você tenha princípios sólidos, você tenha objetivos
do país de curto, médio e longo prazo que você defende. Em qualquer mesa de negociação a nível internacional, se as pessoas conhecem os seus valores e eles sabem, olha, os meus objetivos nacionais permanentes são esse, e desses eu não me afasto, o cara pode até não concordar, mas ele respeita, porque você está defendendo os seus interesses nacionais. Agora, se é uma coisa que ninguém respeita, é um país que não defende seus interesses nacionais, se deixa corromper por qualquer motivo, seja ideológico ou financeiro, porque aí ele deixa de ser um país efetivamente admirado. Ele uma hora age assim, amanhã uma hora age assado, quando é um governo ele faz assim, quando ele é outro governo ele faz assado. Ele não tem rumo, ele é um peão no tabuleiro, ele é jogado para todos os lados. E nós precisamos mudar exatamente essa cultura, a cultura, às vezes um pouco a cultura latina, de misturar paixão com gestão. Okay? Os DGs não têm nenhum sentimento, nem de quanto a países, nem quanto a nada. O único objetivo deles é poder. E se para isso eles precisam de dinheiro, o dinheiro tem que vir para chegar ao poder. Eles não são de nenhum país, entre eles há pessoas que nasceram em vários países distintos. Eles não amam países, eles amam o poder. Um BlackRock, um Vanguard, ou vários outros instrumentos, que são também só peões daqueles que usam eles, não tem esse tipo de apego. O apego deles é ao poder, ao dinheiro. Eles consideram até essas questões mais nacionalistas e tal um pouco primitivas. E nós precisamos superar essa cultura nossa latina, e para falar um pouco de neutralidade, nós temos que falar de cultura. Vou dar um exemplo aqui, você tocou nesse assunto do oficial da Força Aérea que sofreu essa situação. Eu conheço esse caso também, como conheço também a do outro general que morreu no país caribenho lá. Né? Nós tivemos vários pessoas que eram ícones do nosso saber, que poderiam ter nos levado mais à frente e foram, dentro do conceito de segurança e inteligência, alvos anulados. Okay? Porque nenhuma agência de inteligência abre mão de anular alvos que possam trazer risco. Aquele oficial, um general que morreu no Haiti. Okay? Temos várias situações que deveriam ter sido pesquisadas e não foram. Por quê? Porque o nosso ethos, a nossa cultura, cria obstáculos. Vou dar um exemplo simples. A Agência Brasileira de Inteligência, quando foi criada, eu até participei de alguns debates em 98 no anteprojeto, e depois se criou o Sistema Brasileiro de Inteligência em 99, a ABIN, no seu início, era concurso público com o nome do cara aparecendo no Diário Oficial. Ou seja, isso não existe. Não existe você colocar o nome da pessoa no Diário Oficial. Depois, ela, em algum momento, não tinha sequer porte de arma para os agentes. Depois foi dado porte de arma. Quem vai imaginar um Mossad, uma CIA, em que, quando ela contrata alguém, é publicado o nome no Diário Oficial e o cara não pode portar arma? Isso assim, é inconcebível, ok? Seja o Shin Bet, o Mossad, o M6, o CIA, National Security Agency, fale no que você quiser. Os interesses nacionais estão ali e, se for necessário anular alvo, eles anulam. Isso é impensável para a ABIN. A ABIN jamais vai assassinar uma pessoa. Eu acho que cai a diretoria inteira. Então, os latinos, e nós brasileiros em particular, estamos muito atrasados em termos de compreensão do que é disputa de poder. Quando os Estados Unidos eliminou o Osama Bin Laden, ou o Soleimani, lá do Irã, ele matou e acabou. Ele não capturou para levar a julgamento para depois prender, que é o processo que nós diríamos que é o normal. Ele não prendeu, não levou a julgamento e nem depois encarcerou. Ele eliminou o Soleimani, ele eliminou o Osama Bin Laden, como o Mossad elimina o pessoal do Hezbollah, do Hamas. Nós, o brasileiro, tem muitas querelas, muitas que ele não consegue administrar. Né? Querelas, disputas que ele não consegue administrar dentro de um conceito de guerra de quinta geração moderna.
Logo, para se tornar uma potência, o pessoal lá de fora olha e morre de rir. Desculpe ser tão realista. Isso que nós fazemos não existe no mundo moderno. Bom, a neutralidade preserva a autonomia, sim, se aliada ao poder econômico ou ao poder militar. Quem é neutro e não tem nada, esse vai ser coagido ou seduzido. Então, a neutralidade só leva à autonomia se você tiver poder armado e poder econômico, para sentar na mesa de negociação e ter algo, uma carta para colocar na mesa. E a antítese, né? Distanciamento de alianças gera irrelevância? Não. Voltamos ao caso da Índia. Mas alianças bem administradas podem ser produtivas, desde que você seja tratado no nível de equidade. O Brasil nunca foi tratado, desde o Segundo Império até hoje, como de uma forma equitativa, que ele fosse visto como uma potência emergente, que tem direito a usar armas nucleares, que tem direito a ter desenvolvimento em vários setores. Nunca foi visto. Pelo contrário, desde o Segundo Império, nós fomos sabotados rotineiramente para continuar a ser o que somos hoje, um país com grande potencial, mas que não é uma potência global, mas é uma grande promessa apenas. Perfeito, perfeito. Antes de entrar no meu ponto de vista, eu vou aproveitar algumas coisas que você falou para a gente expandir esse assunto. Eu acho que é muito bom para quem está assistindo, principalmente, né? Você, por exemplo, falou uma coisa importante agora, né? Nós nunca fomos considerados, né, para equitativamente nesse teatro das nações, né? Nem pelos nossos aliados, mas onde nós nos aproximamos mais disso aí, curiosamente, não foi nem no regime militar, que tem as instituições militares têm um afinamento com os Estados Unidos da América há centenas de anos, nós temos programas comuns e tudo, mas, curiosamente, onde foi apresentar essa maior sintonia, um maior respeito por nós, foi justamente o governo do Donald Trump e do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Nós chegamos, inclusive, a sermos considerados para fazer parte, num escalão diferente, mas da OTAN. Quer dizer, então, eles chegaram a nos dar uma importância nesse sentido, que não durou muito por causa da instabilidade, eu acho que, de regime que existe aqui no país, né? No Brasil é uma coisa muito interessante. A sociedade ela é religiosa, conservadora e a favor, claramente, da livre economia, né? Mas isso não se reflete nos governos, né? Você tem governo de tudo quanto é tipo. Você tem governo centralizador, governo expansionista, governo nacionalista, governo que tenta implantar um regime contrário, um regime comunista, um regime que é ateu dentro do Brasil. Quer dizer, coisas absurdas. Você não tem. Nesses países mais desenvolvidos, que nem os Estados Unidos, por exemplo, você tem uma variação, né, ideológica, mas ela não é significativa, porque o país sabe que a linha dele é aquela, porque a sociedade é que diz a linha do país. É o que está faltando no nosso país. Está faltando a sociedade pedir de volta ao Estado e dizer: olha só, para vocês aí que são os síndicos desse negócio, porque essas leis, essas coisas todas são nossas, da República, da sociedade, não são de vocês. Nós queremos que a coisa seja levada nessa direção. Bem, você citou uma coisa muito importante que eu reforço aqui. A guerra hoje ela é uma guerra de redes. Ela já não é nem mais uma guerra de plataformas, né? Ela é uma guerra de redes. E o que acontece é que hoje você tem que estar muito avançado nesse tipo de coisa, acompanhando muito de perto a evolução. Nos últimos 3 anos, a guerra teve uma evolução brutal no Brasil, né? E a dissuasão, outro ponto que você comentou antes, a dissuasão, ela, além de você ter o poderio econômico para poder gerar o poderio militar para gerar a dissuasão ela implica em que as pessoas que estão em volta recebam a imagem que você vai projetar, de que você vai retaliar, que não vai sair barato, porque você tem condições de fazer aquilo. Se você também estiver mantendo essas condições, mas não manter uma postura
respeitável internacional, se você for a capivara que samba, se você for qualquer coisa nesse sentido, você vai ser visto desse jeito. Então, ninguém vai ter respeito por você. E aí a dissuasão não vai funcionar, né? Eu, nesse nosso assunto agora da defesa e do poderio e da política militar, né, eu acho que a neutralidade, não tem dúvida, ela resguarda a soberania até um certo ponto e evita choques diretos, né? E, na antítese, né, uma neutralidade excessiva reduz o acesso à tecnologia militar, isola o país, né, e marginalizaria o Brasil em negociações estratégicas, né? Para minha síntese, né, eu vou me buscar ali em Kant, né, no projeto da paz perpétua que ele escreveu, que é a neutralidade é virtuosa, em teoria, né? Kant sonhava com uma paz por repúblicas através do comércio, né? Mas, se a gente for atrás e olhar Maquiavel, que é mais pragmático nesse sentido, você tem que lembrar que a neutralidade em guerras decisivas é vista como fraqueza. E aí eu volto àquela situação da, da, da imagem, né? A dissuasão, ela não é só poderio, ela é projeção de imagem. Não adianta nada a dissuasão, você pode ser fortíssimo, ter um país, um poderio militar brutal, se você não exporta essa imagem para os teus vizinhos, para as pessoas, para o teu adversário em potencial, um agressor em potencial. Porque, se mesmo sendo assim, ele não reparar que você é assim, ele pode se arriscar e tentar uma aventura, o que seria desastroso. A dissuasão não funcionaria, né? Entraríamos naquela casa do Clausewitz, né, de que a política, de que a guerra é a continuação da política, né, e não na do Schelling, que é de dissuasão, indica a credibilidade e evita os conflitos, né? Lembrando aqui, você falou de parte de ciência aplicada, que é outro ponto que nós vamos ter aqui com esses nossos programas que não evoluem, né, como o programa aeroespacial e tudo, né? Você lembrou, eu lembrei agora que essa semana que passou, saiu no jornal uma solenidade em que o comandante do Exército, junto com o presidente da República, estavam numa cerimônia na Amazônia de lançamento de fibras óticas nas calhas dos rios, para poder dotar de internet os índios, principalmente, os moradores da região e os índios, né? E isso num tempo em que nós temos aí satélites, né, do Elon Musk com internet de alta velocidade voando por aqui. Olha o absurdo da situação, olha o anacronismo da situação. E os caras celebram isso ainda como se fosse um grande desenvolvimento. Certamente que está enriquecendo alguém aí que fornece as fibras óticas, mas é uma estultice que não tem tamanho isso aí, né? Bem, a situação de ficar na neutralidade, ela acaba gerando alguns problemas. Por exemplo, um exemplo atual é esse da guerra da Ucrânia, né? O Brasil tenta manter a neutralidade, mas sofre pressão de tudo quanto é lado, né? Ele não consegue apoiar a Rússia, porque nós dependemos desde dos fertilizantes, então não podemos deixar de apoiá-lo, porque os Estados Unidos exigem a condenação, né? E não conseguimos ficar do outro lado pela mesma razão, né? Então, sem capacidade militar robusta, a neutralidade ela corre o risco de se transformar ou de transformar o país em irrelevante, né? O Brasil precisa de dissuasão real, isso nós concordamos diretamente, né? E o modelo ideal, não há a menor dúvida, seria um não alinhamento ativo, como o da Índia, que você citou, né? Múltiplos fornecedores, autonomia decisória e capacidade própria, né? Mas, para isso, o Brasil precisa investir mais em ciência aplicada, consolidar cadeias críticas, né? Munição cibernética, espaço, sensores, né? Precisa desenvolver um conceito estratégico baseado na guerra moderna, né? Hoje a guerra moderna não depende puramente de poderio militar, né? Você vê aquele episódio dos pagers do Hezbollah em Israel, você vê como a guerra começa muito antes dela começar, né? Como até aquele posicionamento deles dos drones que acabaram com a defesa antiaérea do Irã antes do primeiro ataque de Israel contra as usinas, né? E que foi bolado 3 anos antes. Eles foram levando os caminhões aos poucos e montando drones lá, né? Eu tive uma experiência particular também. Há o caso da Ucrânia também, né, que desenvolveu drones de baixíssimo custo. Hoje você tem drone de papelão, né, com plastique, com C4, né, no drone, e que faz um estrago enorme, né, e a capacidade de produzir isso aí é enorme, né? Nós temos, no nosso caso ainda, algumas coisas. Aliás, esse negócio da guerra, do desenvolvimento na guerra, é uma coisa muito interessante. Eu convivi na ativa durante
meu tempo de piloto de caça na ativa com pilotos de caça da Argentina, pouco antes da Guerra das Malvinas, né? Com 12 deles que nós fomos dar instrução, eu e um amigo, que também é um pouco mais antigo que eu, o Silva Júnior, né? O Coronel Silva Júnior. E é curioso eles nos contando como é que desenvolveram na guerra. Por exemplo, eles descobriram que as bombas que saíam dos aviões atravessavam os cascos dos navios e não explodiam, né? E explodiam depois que tinha passado do casco do navio. Aí eles bolaram uma cunha de madeira que eles colocavam nas bombas para ela desacelerar dentro do navio. Quer dizer, uma solução barata, né? de pouco custo e engenhosa, né? E que aparece no tempo de guerra. Mas eu ia dizendo que, no nosso caso, né, nós ainda precisamos de transferência real de tecnologia. Gripen, míssil Eidarter, né? ou o submarino nuclear, né, que esse é um caso para a gente não rir quando falar, né, porque há 30 anos desenvolvendo um submarino nuclear é uma coisa absurda. Pior que isso, talvez seja só o porta-aviões que não funcionou e nós tivemos que vendê-lo como sucata, né? Eu fico impressionado com essas coisas, né? Bem, e eu acho que o poderio militar hoje passa principalmente por controle e comando soberanos, né? Porque não tem jeito. Se você tem fornecedores que você depende deles, como é o caso da Ucrânia, por exemplo, com a OTAN, né? Eles ficam condicionados, os alcances e os alvos ficam condicionados. Né? Quem depende integralmente de terceiros acaba herdando os limites desses outros. Né? Então, é isso. Neutralidade sem dissuasão, então, no meu ponto de vista, concordo com você, irrelevância. Né? Com dissuasão, ela vira um protagonismo prudente. Né? E, como eu disse, ela não é só feita de armamento. Volto a dizer, a imagem, e agora me ocorreu uma coisa interessante aqui. Algumas semanas atrás, nós tivemos aí o comandante da aeronáutica, né? O brigadeiro Damasceno, sendo objeto de uma matéria de revista, de que a falta de equipamento, a falta de suprimento e de combustível era tão grande que o comandante da aeronáutica, em alguns casos, teve que pegar voos comerciais. Né? Isso, no meu entender, sem uma crítica ao brigadeiro, mas, no meu entender, a imagem de maneira geral, isso passou uma imagem clara de fraqueza. Né? Externamente, isso não é um exemplo de economia, não, isso é tibieza. É um neutralismo levando a um nível de contemporização e daquilo que nós falamos do pacifismo político dos militares, que isso passa uma imagem clara de fraqueza. Aqui no mercado interno, tudo bem, não tem, ela vira meme, né? Não tem problema nenhum. Mas você imagina um potencial antagonista nosso olhando do outro lado, é assim que eles pensam com relação a esses assuntos, então isso elimina qualquer perspectiva de dissuasão. Né? Bem, você quer acrescentar mais alguma coisa, Luiz Antônio, nesse assunto que nós acabamos de tratar? Olha, Kaufmann, só uma observação. Quanto Diga. ao submarino nuclear, eu divulguei lá no Checkmate Global, há muitos anos atrás, eu acho que talvez 2 anos, 1 ano e meio, que um cientista americano, cientista dos Estados Unidos, estadunidense, ele resolveu, estava em dificuldades financeiras, resolveu vender segredos militares para submarinos nucleares. Ele foi, inclusive, botou o que ele queria transmitir dentro de um hambúrguer e tal. Lá eu digo a história completa. Bom, ele procurou o Brasil, né, para ajudar o Brasil a terminar. Ele disse, inclusive, no depoimento dele, salvo engano, que com aqueles conhecimentos o Brasil terminaria o submarino nuclear em meses. Veio, procurou a inteligência do Brasil para vender esse conhecimento para os brasileiros, e depois, no depoimento dele no tribunal, ele disse que procurou o Brasil porque ele não queria procurar nenhum inimigo dos Estados Unidos e entendia que o Brasil fazer um submarino nuclear ou dois não poria em risco os Estados Unidos e ele precisava de dinheiro. Ele foi preso junto com a esposa, né? E o que a inteligência brasileira fez? Entregou ele para o FBI. Então, o que eu digo a você é que é um país que tem que ser refundado desde a sua cultura. Perfeito. É um país que não entende nada de disputa de poder. E isso se reflete na direita brasileira, que também não entende nada de disputa de poder. O Olavo de Carvalho, como você colocou, é uma luta de assassinos de um lado e tolos do outro. Isso reproduz basicamente o que é.
A direita brasileira é muito ingênua, despreparada para um embate e não entende rigorosamente nada de disputa de poder, que é muito diferente de gestão. Perfeito, 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 muito bom. O fato que eu citei da fibra ótica ilustra exatamente isso, né? É um tratamento burocrático de determinadas coisas que deviam ser mais ágeis em função do objetivo final, né? Bem, eh, nós estamos encerrando o nosso debate. Eu vou pedir ao professor Luiz Antônio Peixoto, foi excelente, excelente, para mim, tenho certeza que para vários aqui também, para quase todos, né? E eu agradeço a presença do professor Luiz Antônio Peixoto, mas eu gostaria que ele deixasse uma mensagem e eu depois faço uma mensagem de encerramento. Professor, uma mensagem para quem está nos assistindo, quem acompanhou o nosso debate. Olha, aqueles que nos ouvem e veem, antes de tudo, é jamais deixar de ter esperança, esperança num futuro melhor. Nosso país passa por uma fase difícil, há alguns impactos e embates que são necessários para o seu amadurecimento, um amadurecimento tardio. Só para vocês terem um exemplo, essa colocação do Kaufmann sobre a fibra ótica, no Segundo Império, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a pôr um cabo submarino ligando o Brasil à Europa, no Segundo Império, um cabo submarino. E nós fomos um dos primeiros países do mundo a ter luz elétrica, no caso, a companhia chamava-se Light, lá no Rio de Janeiro. Né? Hoje eu moro em Brasília, mas eu sou carioca de origem. Então, não percam as esperanças, mas, por favor, se informe. Procurem canais que possam trazer para vocês conhecimento, análise, não aquela colocação de alguém que está já com o seu discernimento distorcido pela paixão. Uma análise isenta, uma análise preparada. Por quê? Para que vocês possam entender os acontecimentos mundiais e decodificar os verdadeiros atores e protagonistas no embate que está por trás das telas. Okay? É necessário vocês buscarem informação, como fazem agora aqui no canal do Kaufmann, e entenderem como as peças se mexem no tabuleiro. Okay? Esse entendimento da dinâmica e da arrumação das peças vai fazer com que vocês possam se antecipar a determinadas situações e proteger a si próprios e a sua família. Essa é a melhor contribuição que eu, particularmente, posso dar. O meu canal Checkmate Global foi feito, bolado com essa intenção, de preparar as pessoas para esses momentos críticos, porque nenhuma potência e nenhum grupo cede o poder sem lutar. Não foi assim no Império Britânico, não foi no Romano, não foi em nenhum dos impérios. E nós vamos caminhar agora para uma situação crítica em que você, estando bem informado, tendo uma capacidade de análise e discernimento, você poderá proteger melhor a si próprio, a sua família e contribuir para um futuro melhor para o Brasil. Obrigado, professor. Eu vou encerrar aqui, amigos. Meus amigos, ao percorrermos juntos, né, esses dilemas da geopolítica, né, nós vimos como o mundo parece muitas vezes dominado por cinismo, interesses ocultos e disputas entre grandes potências. Né? Mas a história ensina que nenhuma ordem é definitiva, nenhum projeto de dominação é invencível. Sempre há espaço para povos conscientes, para lideranças corajosas e, sobretudo, para o cidadão que se recusa a ser apenas um espectador. O Brasil, com a sua riqueza cultural, natural, ele não está condenado a ser periferia. Né? Ele pode ser protagonista de uma ordem mais justa se ele souber alinhar soberania, responsabilidade e fé em seus próprios valores. Que cada um de nós saia desse debate com a convicção de que o futuro não pertence aos dominadores globais, nem aos que se julgam senhores da humanidade, mas aos que têm coragem de pensar, de agir e de defender a liberdade. Né? A geopolítica ela pode parecer um jogo de gigantes, mas a verdadeira força nasce do povo desperto e das ideias que não se deixam calar. Né? E é aí que repousa a nossa esperança. Muito obrigado a todos que assistiram esse debate.